Boa tarde, Ricardo. Olá. São erros, como diz Ribeiro e Castro? São pormenores de um processo que já percebemos vai ser muito complexo, vai ser demorado e também vai ser muito próprio de uma campanha que promete ser muito renhida. Há aqui uma espécie de jogo de gato e de rato com o PSD e com o PS. Aqui o CDS claramente depois vem atrelado. O Partido Socialista tinha um calendário que entretanto antecipou, quando começou a ser alvo de críticas de que António Costa afinal não tinha ideias, apresentou esse programa em várias partes também, e a última será agora este próximo fim de semana, e deixou o PSD embaraçado por não ter as suas próprias ideias. Marco António Costa, vice-presidente do PSD, já veio rejeitar essa crítica, veio dizer que, na verdade, a coligação já tem uma espécie de base programática, que é o Plano de Estabilidade e Crescimento que foi apresentado a Bruxelas, e aquilo a que iremos assistir amanhã é uma espécie também de primeira etapa de um processo que também, no final deste mês de junho, terá provavelmente no desfecho aquilo que será o programa desta coligação. Ribeiro e Castro tocou aqui numa ferida, que é uma ferida que dói a qualquer partido. Na verdade, os programas eleitorais são muito pouco discutidos internamente. Mesmo este programa do Partido Socialista, na verdade, passou por vários filtros, mas que são filtros mais formais do que reais. Isto é, os militantes, na verdade, não têm muitas palavras a dizer sobre aquilo que depois os partidos apresentam na campanha eleitoral. Mas nada disto é novo e provavelmente não será a última vez que isto irá acontecer e faz parte desse jogo muito de proteção daquilo que são as ideias e, sobretudo, um taticismo relativamente à campanha eleitoral. Os partidos sabem que este é o momento de apresentar os seus trunfos e os trunfos dependem muitas vezes daquilo que é o posicionamento dos restantes partidos e por isso certamente naquilo que amanhã iremos ouvir veremos algumas ideias que não serão novas, nomeadamente a questão de salientar o trabalho feito, de deixar alguma mensagem de esperança, de insistir na questão do rigor a que o Governo se tem imposto, até um pouco para contrapor os cartazes com que António Costa tem já andado a vestir o país, que fala também do rigor do Partido Socialista, e tudo isso são, digamos assim, os pilares essenciais de um projeto que certamente não vai poder ficar por aqui. Isto é, se a coligação quer ganhar as próximas eleições legislativas, então a partir de amanhã, para além daquilo que é essa tal mensagem de rigor e do resultado do esforço feito, vai ter que apresentar algumas ideias e, sobretudo, vai ter que deixar uma mensagem de esperança relativamente àquilo que será o futuro próximo, na medida em que os eleitores estão já muito cansados e desgastados de todo este discurso de austeridade e de contenção com que o país viveu nos últimos anos. Antes de irmos ao conteúdo propriamente dito e aquilo que é possível já desvendar, estas críticas também de Ribeiro e Castro denunciam que esta apresentação amanhã das bases programáticas foi uma antecipação, uma jogada, no fundo, para antecipar aquilo que o PS já tinha anunciado, que a sexta e sábado vai anunciar. Portanto, uma antecipação, claro, para não ser o PS, no fundo, a determinar a agenda dos partidos. Isso, exatamente. E, sobretudo, para não ficar a falar sozinho e a atirar as críticas para cima da coligação de que eles não têm uma ideia ou de que os portugueses não sabem exatamente o que é que vai acontecer a esta coligação depois das eleições. E o PSD aí, apesar do tal plano de estabilidade e crescimento, precisava de ser um pouco mais concreto, precisa de ser um pouco mais concreto. E como tu dizias, e muito bem, este é o timing certo. Isto é, tentar, de alguma maneira, condicionar aquilo que será o discurso do Partido Socialista. Agora, há muitas incógnitas e eu penso que algumas delas não ficarão já esclarecidas amanhã. Há algumas matérias, nomeadamente aquilo que diz respeito às pensões, onde o programa do Partido Socialista é também bastante vago, onde o PSD tem entrado em contradições, nomeadamente até com o seu parceiro de coligação, o CDS, e aí Ribeiro e Castro também deita achas para uma fogueira que é uma fogueira complicada para a coligação, que é a possibilidade de divisões entre os dois partidos. Tudo isso acabará por estar em jogo e eu diria que vai haver sobretudo um jogo de cosmética que vai ter que ser agora muito bem executado se a coligação quiser manter-se à tona da água, isto é, nas sondagens continuar a aparecer próximo do Partido Socialista, que neste momento é quem está melhor posicionado para ganhar as eleições legislativas. Falávamos desta antecipação, mas também esta antecipação também permite, de alguma forma, acabar com esta questão. Por exemplo, há cerca de uma semana a Maria Luísa Albuquerque, a Ministra das Finanças, vai falar numa necessidade de corte de pensões. No dia a seguir, Pedro Mota Soares, depois Cavaco Silva, o próprio Primeiro-Ministro vieram dizer não, isto será feito com base num amplo consenso entre os partidos, ou seja, para terminar com estas pequenas divergências e depois implica vir sempre alguém corrigir o que é que exatamente se quis dizer. É verdade. Portanto, a partir da manhã isso também termina, não é? Tem que terminar. Se é muito importante que um partido fale a uma só voz, mais importante é que uma coligação fale também a uma só voz. Embora isso seja mais difícil. São
são notórias e mal era se não existissem as diferenças entre PSD e CDS, não apenas do ponto de vista programático, mas até também do ponto de vista ideológico. Mesmo relativamente a este Executivo, percebeu-se ao longo dos 4 anos que houve matérias onde um ou outro partido estavam claramente desconfortáveis. A questão das privatizações, a questão da política fiscal, tudo isso ficou sempre muito claro que não era ou do agrado de um ou do agrado de outro. Agora, em período de pré-campanha eleitoral é absolutamente essencial que os partidos falem a uma só voz e, portanto, a apresentação desta coligação e de um programa que a une acabará por ser a pedra fundamental para que Paulo Portas e Pedro Passos Coelho possam aparecer, como eles já prometeram na campanha, sempre juntos, mas mais do que isso, a falarem sempre com a mesma mensagem, retirando espaço para aquilo que depois os adversários acabam por aproveitar, como esse exemplo que tu agora deste, de Maria Luísa Albuquerque, falar sobre uma estratégia, uma proposta relativamente a uma matéria muito sensível, que é a matéria das pensões, que depois acaba por ser desmentida. Isso é o pior que pode acontecer para a coligação, perceber-se que, na verdade, eles ou não sabem o que é que querem, ou então aquilo que eles querem é diferente para um setor ou para o outro de cada um dos partidos ou dentro de cada um dos próprios partidos. E o que é que a gente para o que é que já sabemos em relação àquilo que são as bases programáticas? Há quem diga que o programa tem que ter uma solução que contemple uma redução, não é, da despesa em 600 milhões de euros, que no fundo é o que está previsto no plano de estabilidade. Isso é uma realidade? É uma realidade, mas essa é também a tal incógnita que eu não sei se será já esclarecida amanhã ou até se será esclarecida até ao final de junho. Porque há aqui uma questão que é importante. O PSD tem insistido muito na tecla de que a questão da solução para a segurança social deve ser mais abrangente, isto é, deve incluir o Partido Socialista, e que não quer apresentar nenhuma solução em que o Partido Socialista, como grande partido, não seja também incluído. Ora, o problema é que do lado de António Costa já teve uma resposta muito clara. Se é para contarem com cortes, então não contem com o Partido Socialista. E, portanto, entrou-se aqui num impasse e, neste momento, Pedro Passos Coelho terá certamente este dilema na sua frente. Ou colocar já neste programa eleitoral uma solução, mesmo não contemplando a parceria do Partido Socialista, ou então deixar em aberto essa solução para depois das eleições legislativas, obrigando um outro qualquer partido, que ganha ou não ganha as eleições, acabe por colocar uma assinatura por debaixo de um plano que, e aí eu penso que Pedro Passos Coelho tem razão, não pode ficar apenas nas mãos de um único partido ou apenas de 2 partidos de uma coligação. Ele é de tal maneira sensível e tem uma resposta de tal maneira complexa que, em primeiro lugar, ainda não foi claramente resolvido por nenhuma das partes. Em segundo lugar, o melhor seria que tivesse um apoio parlamentar tão vasto, superior se calhar até a 2/3 dos votos dos deputados, que permita uma estabilidade de médio e de longo prazo, porque esta não é uma questão pontual, é uma questão da sobrevivência do próprio sistema de segurança social. Portanto, entendes que amanhã o que vai acontecer é de uma forma muito superficial, digamos assim, temas que depois serão debatidos ao longo do mês nas várias distritais pelo país? Sim, eu penso que será, em primeiro lugar, definir aquilo que vai ser a linha de estratégia da mensagem do Governo. E eu diria, embora possa daqui a uns dias estar a ser desmentido, eu diria que vai assentar em 2 grandes pilares. O primeiro pilar é que este trajeto feito até agora deu resultados, isto é, os portugueses foram obrigados a sacrifícios, mas esses sacrifícios começam agora a ter uma recompensa, e a recompensa é, por exemplo, aquilo que os números hoje apresentaram da descida do desemprego, do aumento das exportações, de uma melhor recuperação da economia e, por outro lado, a mensagem de que não se pode agora entrar já em grandes euforias e de que é preciso ainda um trabalho de consolidação das contas públicas. Isto para contrapor àquilo que certamente serão as promessas dos partidos da oposição, que a partir de agora, em campanha eleitoral, serão certamente muito mais generosos para um eleitorado, com PSD e CDS a não poderem ser tão arrojados, quer por causa daquilo que disseram até agora, quer também pelos compromissos que têm estabelecidos e que vão ter que continuar a cumprir até umas eleições que, já percebemos, vão ser, na melhor das hipóteses, para eles no início de outubro ou até ainda um pouco antes, no final de setembro.